Meus amigos, empatezinho polêmico e Salvador pro Vasco. Vasco 1, Sport 1, Sport 1, Vasco 1 para quem quiser. O Vasco empata, arranca esse pontinho aí. Salvador, lá na Ilha do Retiro, que mantém o Vasco super vivo para o retorno à elite do futebol brasileiro. Vamos falar bastante do que foi esse jogo, nessa confusão aí no final. O jogo acabou, meu amigo, não teve mais jogo, não vai ter mais jogo. Para quem tiver ainda alguma dúvida, né? O Rafael Claus, árbitro do jogo, encerrou a partida, o jogo terminou empatado e o Vasco conseguiu inibir que o Sport chegasse aí a empatar com a gente na tabela. Vamos falar bastante, mas já vai explodir no vídeo de like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você não perder nada, hein? Ajudar o nosso crescimento aqui. Vamos em busca de 180 mil inscritos e rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, acabou agora há pouco aí esse jogo sofrível, né, cara? Sofrido demais pro torcedor vascaíno essa partida. Até pra acabar o jogo foi sofrido. Sport 1, Vasco 1, gol do Raniel Salvador, corrigindo a grande burrada que ele fez no gol do Sport, né, cara? Lavando a alma e conseguindo aí ajudar o Vasco a se manter firme rumo à elite do futebol brasileiro. Esse empate foi muito importante mesmo para o Vasco seguir aí rumo à elite do futebol. Agora vamos ter dois jogos importantíssimos em São Januário. Já no próximo sábado enfrenta o Criciúma e depois já vai pegar o Sampaio Corrêa também em São Januário na próxima quinta-feira, sem ser nessa semana, na semana que vem. Fecha a Série B contra o Ituano. Todos os jogos confrontos diretos, né? Apesar de eu achar que o Ituano já foi, não tem mais condições de ameaçar o Vasco. Se o Vasco vencer os dois jogos em São Januário, estará na elite do futebol brasileiro. Esse jogo de hoje aí foi tudo isso por culpa do Vasco, né? Porque o Vasco entrou em campo para não perder o jogo. Quem assistiu o jogo sabe o que eu tô falando, né? No primeiro tempo o Vasco foi muito covarde, na minha opinião. Jogou somente para segurar o Sport, não deu um chute sequer a gol. Teve alguns momentos ali de perigo, né? Cobrança de escanteio do Nenê, que o Danilo Bosa poderia desviar e a bola fazer o primeiro gol ali, né? Também teve um outro lance do Figueiredo que ele cruzou, a bola não chegou no Andrei Santos, o jogador do Sport acabou cortando. Esses foram os únicos dois lances de perigo do Vasco no primeiro tempo, né? O Vasco sequer ameaçou o goleiro do Sport, que é muito criticado, e o Vasco não testou o goleiro. Em contrapartida, o Sport foi pra cima, apesar de ter um time muito limitado, eles estavam superiores ao Vasco no jogo e também pelo fator casa. O Vasco soube segurar um pouco essa pressão do Sport no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Jorginho fez algumas alterações, colocou o Raniel, que foi o cara desse jogo, né, cara? O personagem dessa partida, tanto negativamente também positivamente aí, que ele foi responsável pelo gol do Sport, que ele errou um passe incrível, o passe que ele errou, né? Não tem como um jogador profissional perder a bola, errar um passe como ele errou daquela maneira. Na sequência da jogada, o Sport fez o gol, o Thiago Rodrigues fez uma defesa, nada pôde fazer na sequência e o jogador do Sport entrou livre para fazer o gol de cabeça. Sendo o primeiro gol do jogo, né? O Sport parecia que iria vencer a partida, o Vasco estava muito abatido. O Jorginho, numa posição de desespero, encheu o time de atacante. O Figueiredo estava jogando de lateral direito, o cara colocou o Gabriel Peck, Eric, Palácios, Raniel, Alex Teixeira, tudo no time do Vasco, cara. O time do Vasco, do meio pra frente, era só o André e o resto tudo atacante. O Vasco não tinha organização, mas nos minutos finais do jogo, né, o Vasco conseguiu achar aquele pênalti com o Alex Teixeira, numa jogada que poderia ter feito o gol, né? O goleiro do Sport salvou a equipe pernambucana. O Vasco poderia ter feito o gol ali com a bola rolando. O Klaus não marcou o pênalti no primeiro momento, o VAR chamou ele viu a jogada, viu que era pênalti claríssimo e marcou o pênalti. Ali começou já a confusão, né? O Sport começou a protestar que não teria sido pênalti, mas o pênalti foi claro. Eu, antes de ver o replay, já tinha gritado pênalti aqui em casa, porque foi muito nítido. O Alex Teixeira chegou na frente, o goleiro pegou a perna dele e fez o pênalti. E na cobrança, na hora que eu vi o Raniel com a bola, meu amigo, aí bateu o desespero. Eu, mas a minha esposa aqui ficou aqui sem querer assistir o jogo, sem querer olhar pra televisão. Aí o Raniel fez o gol, parecia que a bola tinha ido pra fora, mas ele mandou lá no cantinho um golaço, né, cara? Aquele pênalti bem batido, né? A bola entrou lá onde tinha que entrar e fez aí o gol de empate. Na sequência que começou a confusão, né? Ele fez o gol, foi comemorar, que na minha opinião não tem nada de errado. Aquele gabilixo lá da mulambada faz isso todo jogo e ninguém fala nada, né, dona Rede Globo? Baba ovo, dona baba ovo, né? O Raniel foi comemorar o gol dele, né? Aquele momento ali era pra extravasar mesmo, porque o Vasco tinha arrancado o empate, tirado o Sport totalmente da luta pra voltar à elite do futebol e o Vasco estava mais próximo
de voltar à elite, né, cara? E ele foi comemorar, tirou a camisa, fez lá a sua provocação, mas nada justifica o torcedor do Sport invadir o campo, porque nas imagens ficou nítido que foi facilitada a entrada do torcedor do Sport. É nítido, você vê o segurança abrindo o portão, cara, é nítido. Na hora que o Raniel tá comemorando lá o gol lá, o segurança abriu o portão, aí começou a confusão generalizada da torcida do Sport, partiu pra cima dos jogadores do Vasco e dos bombeiros que estavam ali. Inclusive teve um torcedor do Sport que agrediu uma bombeira, meu amigo, que estava trabalhando, estava ali para ajudar as pessoas que viriam a ficar feridas nesse jogo, e infelizmente o vandalismo tomou conta da partida. E a Globo querendo colocar a culpa no Vasco, querendo colocar a culpa no Raniel, querendo inverter os valores, né, que o culpado de tudo isso teria sido o Raniel. Infelizmente é assim que é o monopólio, né, cara, é assim que é o futebol aqui, né, no Brasil. Enquanto essa emissora tiver os direitos de futebol aqui no Brasil, o futebol brasileiro sempre vai ser essa porcaria que sempre é, ano após ano, né? Tentam ludibriar os torcedores que estão assistindo uma partida, tentar inverter os valores, não somente no futebol, mas da sociedade. Isso acontece muito na Globo. Infelizmente isso aconteceu hoje mais uma vez, e o Vasco saiu meio que culpado do jogo, pro jogo não ter continuado, né? A Globo ficou até o finalzinho, até quando pôde, até não ter mais chance nenhuma de voltar a partida, para noticiar o final da partida ali, o final do jogo. O juiz do jogo, Rafael Claus, não sentiu segurança, encerrou o jogo, e o Vasco também não queria retornar à partida, não se sentiu à vontade, não se sentiu seguro para retornar a jogar novamente esse restante de jogo, né? Vale ressaltar que a partida já estava nos acréscimos e o juiz pode muito bem encerrar o jogo, porque o juiz não é obrigado a cumprir o tempo de acréscimo, porque a gente já cansou de ver isso, né? O jogo vai até 50, o juiz lá no 49, 48 encerra a partida, né? E isso foi muito bom pro Vasco. O Vasco conseguiu um ponto, né, cara? Fora essa confusão aí, que infelizmente deixou algumas pessoas feridas, né? Vandalismo sem fim. O Vasco comemorou esse empate, nós estamos comemorando, porque o Vasco está a um passo de voltar à elite do futebol. É vencer o Criciúma, vencer o Sampaio Corrêa, que estamos novamente na elite do futebol. Foi sofrido, não precisava ser assim. O Vasco tinha bola para conseguir vencer o Sport. Se tivesse sido mais corajoso no primeiro tempo, não teria passado por todos esses problemas aí que teve nesse jogo, né? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida Vasco Sport. Fala do campo, né, cara? Porque esse vandalismo aí, cara, ó, é pra esquecer. Vamos comemorar porque o Vasco conseguiu inibir o Sport e conseguiu aí empatar e somar um pontinho fora de casa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vamos comemorar porque sábado, meu amigo, é guerra, é dia de vencer, é dia de Vasco. No sábado aí, meu amigo, São Januário, Vasco, Criciúma, só vitória interessa. Se vencer, meu amigo, estamos praticamente na Série A do Campeonato Brasileiro. É isso aí, tamo junto e é nóis!